internautas, começamos falando sobre futebol de Berlim, aqui, de um dos grandes estádios da Alemanha, o Estádio Olímpico de Berlim, que é a casa do Hertha Berlim. Daqui a pouco, o professor Falkowski vai nos trazer mais detalhes. Esse estádio aqui é muito histórico. Teve discurso do Hitler, desfile militar na época do nazismo, jogo de Copa do Mundo, Olimpíada e um detalhe que envolve um jogador da França, que aqui aconteceu um caso que acabou ficando famoso, estabelecido para o mundo todo e para a história do futebol mundial. Dois times conhecidos de Berlim, rivais. Tem um terceiro, que está numa divisão muito inferior, e outras equipes. Então, a história do futebol de Berlim a gente conta a partir de agora. Pessoal, a capital alemã é o seguinte, é uma cidade que não comporta os principais clubes do momento do futebol alemão. Vocês devem conhecer Bayern, Borussia Dortmund, etc. Mas futebol ele é importante na Alemanha. O Hertha está na segunda divisão, o Union Berlin na primeira, são os dois mais importantes. Existem outros que estão em divisões menores, como por exemplo o famoso Dinamo de Berlim, que foi 10 vezes campeão da Alemanha Oriental. No momento ele joga a liga de quarto nível, a liga regional nordeste da Alemanha. E ainda existem outros, como Alt-Klinik, Tasmania Berlim, Tennis Borussia Berlim, foram times mais significativos no passado. Pessoal, Hertha Berlim é o maior clube da cidade. Tem a maior torcida da capital alemã, é um clube histórico, já foi campeão nacional antes da época da Segunda Guerra. Depois ele é um clube que oscilou muito, subiu e caiu várias vezes e no atual momento ele está na segunda divisão alemã. Mas isso não diminui a empolgação, a torcida do Hertha é uma torcida muito, digamos assim, presente. Afinal de contas, Berlim é a maior cidade da Alemanha, tem mais de 3 milhões de habitantes. E a sua casa não é bem a sua casa, né? O Estádio Olímpico aqui atrás pertence ao governo da cidade. Porém, a torcida do Hertha se sente bem aqui e faz o estádio parecer uma fornalha em diversos momentos. Pessoal, uma história fantástica estamos contando aqui dos times de Berlim, na Alemanha, que é o nosso momento, Projeto Europa, terceira edição. Professor, mas fora o Hertha, daqui a pouco nós vamos visitar o Union Berlim, também tem o Dinamo. O Dinamo foi um time forte aqui da cidade? O Dinamo, ele teve o seu ápice na época que a gente tinha a Alemanha Oriental. Portanto, ele era da parte de Berlim Oriental, né? Certo. Nesse momento aqui a gente está onde foi a Alemanha Ocidental. Mas no período específico, né, entre 49, na criação da República Democrática Alemã, até seu fim lá em 1989 e 90, ele foi um time muito importante. Era um time ligado ao Ministério de Defesa do país, do governo socialista. Dizem que ele era ajudado pela arbitragem, porque os líderes, principalmente um líder importante, era torcedor do Dinamo. Então, ele conseguiu ser 10 vezes campeão nacional seguido. E hoje está na? Hoje joga uma liga de quarto nível, como se fosse uma quarta divisão. O clássico hoje de Berlim qual é? Hoje seria Hertha e Union. Então nós vamos para lá. Vamos conhecer o estádio do Union Berlim. É muito longe daqui? É longinho. A cidade de Berlim é bem espalhada. Vamos embora, vamos para lá. E aqui estamos na casa do Union Berlim, que é o grande rival, o arqui-inimigo do Hertha Berlim. Fazem o clássico hoje. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa rivalidade aqui na capital da Alemanha. Nós estamos num território que seria, à época, a Alemanha Oriental. E esse clube aqui foi fundado na década de 60, ou seja, pós-guerra. A história do Union Berlim a gente conta a partir de agora. Union Berlim, pessoal, é o clube alemão
mais significativo de Berlim no momento. É o único clube da capital que está na Bundesliga, na primeira divisão. O pessoal às vezes pensa que o Hertha Berlim, o rival atual do Union, mas o Hertha acabou caindo para a segunda divisão. A gente está na frente do estádio do Union Berlim. Em alemão fala-se mais ou menos assim, Stadio an der alten Försterei, que significa a velha casa do guarda florestal. A gente tem uma floresta muito bonita aqui à minha direita e, enfim, surgiu daí o nome, né? O Union Berlim, pessoal, é um clube que tem um engajamento interessante, porque ele foi criado na época da Alemanha Oriental e ele não estava exatamente ligado aos órgãos do governo socialista da época. Ele foi criado como um clube mais ligado ao sindicato dos trabalhadores das indústrias de ferro. Inclusive o seu apelido, seu grito de guerra é Eiser Union. A torcida do Union grita Eiser Union, Eiser Union, significa união de ferro, união ligada ao ferro. Então é um clube que tinha uma simpatia por aquelas pessoas que não estavam exatamente felizes com o governo da época, nos anos 60. Outra coisa interessante, ele acabou não sendo um grande clube da Alemanha Oriental. Ele era um clube de porte médio. Isso faz parte da história, isso não será apagado. Então ele tem apenas um título significativo, uma Copa da Alemanha Oriental. Aqui na frente do estádio do Union Berlim, nós temos um monumento. 2 jogadores levantando a Copa, uma taça da Copa da Alemanha Oriental de 1967-68. É o título mais representativo da história do clube. Vejam que o clube está na elite atual do futebol alemão, mas ainda resguarda o seu passado de maneira digna. E alguém pode perguntar, só uma taça? O Union Berlim só tem um título significativo, representado aqui por essa estátua.